Olá, tudo bem? Seja bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Natália Engel. No vídeo de hoje eu trago um bloco muito simples de fazer. Ah, Natália, mas tudo você fala que é simples, não é? Na verdade, esse bloco ele tem várias maneiras de ser construído. Porém, essa maneira que eu vou ensinar aqui nesse vídeo é uma maneira muito simples de construir esse bloco. Não é a minha maneira preferida, porque durante a montagem do bloco eu vou explicar por quê, mas é a maneira mais simples, porque a gente faz apenas um tipo de corte, que são somente quadrados, todos do mesmo tamanho, mudando apenas as cores. E até mesmo a quantidade de quadrados para cada cor são iguais. Então, nós vamos utilizar para fazer esse bloco 4 cores da sua preferência, né, do jeito que você quiser, e 4 quadrados de cada cor. Então não é muito simples de cortar um bloco desse jeito? Por isso que eu quis trazer esse bloco hoje, ensinar essa maneira de construir esse bloco. Depois, se alguém quiser aprender a outra maneira, que eu prefiro mais de construir, aí já não é que é complicado, ela já demora um pouquinho mais, porque você tem que fazer vários cortes diferentes, certo? Mas esse vídeo é muito simples, muito fácil, e para quem tem às vezes um monte de quadradinho já cortado aí que sobrou de algum trabalho, é uma excelente dica para aproveitar todos aqueles retalhos e aqueles quadradinhos que sobraram, que às vezes a gente acaba cortando a mais para algum trabalho. Então vamos logo para o vídeo. Para fazer esse bloco, você vai precisar de 4 cores diferentes de tecidos. Para cada uma das 4 cores, você vai cortar 4 quadrados para cada uma. Aqui eu usei a medida de 8,5. A medida é igual para todos eles, ok? Muito bem. Outra coisa, é interessante que você combine as cores de 2 em 2. Então, no meu caso aqui, eu resolvi que eu vou combinar essas duas e vou combinar essas duas. Dessas duas cores aqui, nós vamos costurar de 2 em 2. Vamos pegar um claro e um escuro, e eu já risquei em todos os claros uma diagonal aqui no meio e as outras duas diagonais paralelas, uma da direita e outra da esquerda. É aqui que vai passar a costura nessa diagonal. É aqui que vai passar a costura nessa diagonal lateral, em todos eles. Então eu vou juntar um mais escuro e um mais claro, os 4, né? E vou passar a costura de lá e de cá e reservar. A mesma coisa fazer com esse aqui. Eu resolvi que eu vou combinar esse preto com esse floralzinho. Então eu risquei a diagonal em todos esses mais claros e já vou passar uma costura de cá e a outra de cá. Todos aqui, agora, todos costurados, né? Passei uma costura, todos costurados, passei uma costura de lá e a outra de cá. Agora eu vou cortar aqui no meio, em cima dessa diagonal central, dessa maneira aqui, ó. E eles vão ficar assim, ó, ok? Fazer isso em todos e já passar tombando para o lado mais escuro. Muito bem, eu já recortei, já separei, já passei todos tombando a costura sempre para o lado mais escuro. Agora nós temos que refilar. Se eu tinha cortado um quadrado
de 8,5 cada quadrado, agora eles têm que estar na medida de 7,5. Então, nós vamos refilar algum excesso que tenha ficado. Para isso, eu gosto muito dessa minha régua quadrada, porque bem aqui, ó, essa linha aqui do meio é a de 45, tá vendo? Ela dá bem aqui, é a diagonal, como se fosse a diagonal que a gente traça de ponta a ponta. Então, eu ponho essa linha aqui, que é a de 45 graus, em cima dessa diagonal que ficou aqui, em cima dessa costura de emenda dos dois. E vou alinhar de cá e de cá no 7,5 e corto algum excesso que ficou ali. Aí, depois do lado de cá, é só tirar o biquinho. Se quiser, pode até tirar agora, ó. Porque assim evita de ter que ficar virando e refila de dois lados, depois refila dos outros dois lados, assim é mais fácil. Então, eu posiciono a linha de 45 graus aqui em cima da emenda do encontro dos dois tecidos, tá? Olha lá. Não sei se aí vai dar pra ver, mas aqui, ó, tô posicionando aqui, ó, 7,5 aqui, 7,5 aqui. E agora eu vou cortar esse excessozinho que tá aqui. E isso eu vou fazer em todos os quadrados, por todos na medida de 7,5 por 7,5. Se você estiver usando uma medida diferente, vamos supor, eu cortei meus quadrados com 11,5, tá? Os quadrados inteiros. Aí foi lá, traçou a diagonal, costurou, repartiu, deram esses quadrados de duas cores, com dois triângulos, né? Um de lá e outro de cá. Então, se a tua medida inicial era 11,5, agora esse quadrado que foi formado por essas duas cores, ele tem que estar com 10,5, ok? Então, você vai refilar com 10,5. É sempre 1 centímetro a menos do corte inicial, ok? E agora é montar o bloco. Então, eu escolhi montar assim, com esse centro preto. Então, eu viro todas as pontas pretas aqui para o meio, 4 eu uso aqui. Os outros 4 que tem a ponta preta, eu ponho aqui bem aqui nas pontas externas, vamos dizer assim, bem aqui na parte externa e com a parte preta já para fora, ok? E aqui eu coloco esse que tem o bege mais escuro, formando a estrela, olha. Aqui com o claro, aqui formando um bico, um V, aqui com o bico aqui no meio, ó. Assim. E aqui, ó, formou uma estrela aqui do lado. Eu escolhi fazer assim, mas se eu quiser também, eu posso montar com o begezinho aqui no centro. De que jeito? Só mudando, porque o número de peças é igual para cada um deles. Então, eu vou desmontar esse aqui e vou montar com o centro no marronzinho, para você entender o que eu tô falando, ó. Vou desconstruir ele todo. Agora, eu vou começar pelo begezinho. Então, eu vou pegar 4 e eu vou pôr a cor mais escura, todos voltados para o centro. Ok? Tá aqui. Comecei. Aí, eu pego os outros 4 begezinho que sobraram e vou pôr um em cada extremidade, com a parte escura para fora, ok? Então, eu ponho aqui, o outro aqui, o outro aqui e o outro aqui. Acho que tá dando para ver aí. Tá? Com a parte escura para fora. Agora, aqui no entorno desse quadrado, esse losango que formou aqui no meio, eu tenho que pôr como se fosse os raios de uma estrela. Então, como que eu faço?
eu vou posicionar, ó, um com o outro, formando como se fosse um V, e aqui, ó, certo? As partes mais escuras do lado de fora, digo assim, para cá, em contato com esse aqui, e o V do claro formando um bico apontando para o centro. Então, aqui, ó, a parte clara formando um V apontando para o centro. Aqui, ó. Aqui. E aqui. Aí você pode escolher aquilo que você achar. Até acho que eu gostei desse também. Ficou bem bonito, olha, formou uma estrela aqui no centro, né? Uma estrela aqui, ó, os raios da estrela, tá vendo? E aqui um quadrado, aqui no centro, e aqui para fora, essas pontas, como se estivesse fazendo uma moldura. Se quiser também aqui no centro, ó, pode inverter, pode deixar um quadrado claro aqui no centro. Também eu acho que fica muito bom. Ficou também muito legal, muito bom, né? Eu acho que assim ficou até melhor, porque deu mais destaque aqui para o centro, tá vendo? E já destacou bem a estrela aqui. E esse aqui ficou realmente como uma moldura aqui finalizando, ok? Então, agora é só costurar. Então, você pode brincar com as peças da maneira, do jeito que você achar que fica melhor, que fica ao seu gosto. Agora, é só costurar entre eles, formando carreiras. Então, eu vou costurar entre esses, depois entre esses, depois entre esses e entre esses. E aí, depois, venho unindo carreira com carreira. É assim que eu vou costurar. Mas primeiro eu posiciono todas as peças da maneira que eu gostei mais e depois é só costurar desse jeito que eu tô falando aqui e o bloco tá pronto. Aqui está o bloco pronto. Ele ficou com 26,5 por 26,5 e detalhe, eu costurei ele todo na industrial, com um pezinho que é meio centímetro, né? Então, você pode calcular o seu bloco com aquelas medidas, 1,5, né? Quando é reto, e acrescentando mais 1 centímetro na diagonal, e fazer o cálculo de 0,75, mas sem problema costurar na industrial. Ele acontece que ele fica um pouquinho maior, mas os encaixes dá tudo certo, ok? O que eu queria comentar com vocês aqui também nesse bloco é o seguinte: lembra que eu falei no começo do vídeo que esse bloco é um bloco simples, mas é que hoje eu ia ensinar uma das maneiras de construir, que é muito fácil, muito rápida. É muito rápido de cortar essa maneira, né? Porque como vocês viram, a gente escolhe 4 cores, corta 4 quadrados de cada uma das cores e depois faz todo aquele processo, né? Muito bem. Mas se eu não quisesse construir esse bloco dessa maneira que eu acabei de fazer, tem uma outra maneira. Só que aí ela dá um pouquinho mais de trabalho, porque seriam várias peças de vários tamanhos, mas eu prefiro mais porque eu evito muitos cortes. Quando eu vou construir um bloco, eu sempre opto por construir de uma maneira que eu tenha menos corte possível. Quer ver? Um exemplo, dentro desse bloco mesmo. Vamos começar pelo miolo. Da maneira que eu gosto de construir, o que eu ia fazer? Em primeiro lugar, eu ia calcular esse quadrado aqui do meio. O fundo dele não tá
tecido claro, primeiro eu ia cortar esse quadrado, lógico, incluindo as medidas e tal, mas eu ia calcular esse quadrado, eu ia cortar um quadrado desse tamanho, com a margem de costura, tudo mais, nesse tom aqui. O que já ia acontecer? Eu já ia evitar todas essas costuras aqui no centro, certo? Aí depois, para fazer esses detalhes aqui do lado, eu ia cortar 4 quadradinhos desse tom mais escuro para fazer esse detalhe do lado. Então, isso ia ficar de qualquer maneira, lógico. Esses cortes aqui para fazer esse detalhe. Mas eu ia evitar todos esses cortes aqui do centro. Outra coisa nesse bloco são esses, vamos dizer assim, esses voos do ganso que ficaram aqui do lado, ou seja, essas pontas da estrela. Eu com certeza eu faria assim. Aqui o fundo não é nesse floralzinho, aqui aí não deve estar dando para ver, mas aqui tem uma emenda, né? Entre eles, aqui ó, a emenda aqui. O que eu faria? Eu cortaria o retângulo, já também, incluindo as margens de costura, nesse floralzinho, eu já ia evitar essa costura aqui no meio. E depois cortaria os quadrados para fazer a ponta das estrelas aqui e faria aquele sistema de voo do ganso, certo? Agora aqui do lado não tem jeito. Como são quadrados que formam 2 triângulos, isso aqui não tem jeito. Isso aqui ficaria da mesma maneira que foi construído aqui. Eu cortaria 2 quadrados claros e 2 escuros, costuraria no meio daquele jeito que a gente construiu, uma diagonal de lá, outra de cá, e formaria esses 4 pedaços, certo? E isso ficaria igual. Mas aqui, essas pontas da estrela e principalmente esse quadrado, eu já evitaria todas essas costuras aqui no meio. É a minha maneira de pensar e de agir, se eu fosse construir assim, da maneira que eu mais gosto. Eu sempre procuro evitar cortes. Por quê? Porque é mais complicado na hora de você costurar, você tem que se preocupar com mais encaixes de costura, né? Eu acho que evitando cortes fica um trabalho mais limpo, sabe? Menos costura possível. Eu gosto mais, mas o resultado, no final das contas, ia ficar o mesmo trabalho, né? O mesmo motivo e tal. Isso é só uma dica a mais. Porém, dessa maneira que é muito fácil, muito rápido na hora do corte, né? Porque é muito fácil, né? Da maneira que eu fiz aqui, são 4... É um corte só, ou seja, você vai cortar apenas quadrados, né? Todos de uma mesma medida, só muda as cores, né? E a mesma quantidade para cada cor. Então é muito fácil, muito rápido nesse sentido. Mas é isso. Se alguém quiser, uma hora eu posso montar esse bloco de novo, porém fazendo dessa outra maneira. Se você quiser, deixa aqui para mim nos comentários. Ah, eu quero ver a montagem do bloco cortando dessa outra maneira que você falou. E eu repito daqui uns dias. Até aí eu mudo as cores para eu fazer um bloco diferente. Ou se você quiser nessas mesmas cores, deixa para mim no comentário aí. Então, por hoje é só. Espero que você tenha gostado. Espero que eu tenha te ajudado, né? Te dando essas dicas. E esclarecendo também essa questão de como construir o bloco, das maneiras, né, que tem para construir o bloco. E é isso, por hoje é só. Até amanhã com mais um novo vídeo, às 8 da manhã.